Assimi, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o VPN, porque muitas pessoas me perguntam como é que eu acesso as redes sociais aqui estrangeiras morando aqui na China. Muitas pessoas falam assim, mas se é censurado aí, como você faz para poder acessar YouTube, Facebook, Instagram e tudo mais, né? Aproveitei aqui ó, que eu vim no lugar onde a gente paga a taxa para poder fazer esse vídeo para vocês. Bom, gente, só dando uma pausa aqui, porque eu estava editando o vídeo e eu percebi que eu esqueci de falar algumas coisas. Primeiro, muitas pessoas falam fake news sobre a China, muitas pessoas falam sobre a China sem nem mesmo saber como que são as regras, sem nem mesmo já estiverem aqui pelo menos uma vez, tá? Lembrando que eu sou uma brasileira, descendente de japoneses, moro aqui na China já fazem 13 anos, estou aqui desde 2010, no finalzinho, na verdade, de 2009 até agora, então tudo que eu vou falar para vocês, gente, é minha vivência aqui dentro da China. Por isso é super importante que vocês assistam esse vídeo desde o comecinho até o finalzinho dele, para vocês não perderem nenhuma informação importante, tá, gente? Porque eu sei que tem gente que assiste só o comecinho lá e já começa a ficar bravo, já começa a deixar as coisas no comentário, mas esquece de ver a explicação toda. E aí, lembrando vocês que, como eu estou falando de VPN, para aquelas pessoas que estão vindo para a China e precisam ali de um serviço de VPN, comprem ele antecipadamente, tá, gente? Porque fica muito mais fácil. Eu utilizo esse VPN, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês acessando e adquirindo o VPN por esse link, vocês me ajudam e eu ajudo vocês também. Vocês conseguem alguns dias ali de graça por estarem acessando pelo esse link. E não esqueçam também que eu tenho um canal de tecnologia. Hoje eu fiz um vídeo lá falando sobre essa taxação nova de importação para quem compra produtos do exterior e não só da China. Então, se vocês tiverem interesse nesse tipo de assunto, dá uma chegadinha lá. E agora sim, gente, vamos nessa. Né? Então, vamos explicar várias etapas, tá, gente? Então, nesse vídeo eu acredito que ele vai ficar um pouco comprido. Peço para que vocês assistam até o final, antes de vocês darem as suas opiniões, mas eu quero saber a opinião de vocês. E sim, tá, gente? A China, ela, como é conhecido aí, sempre foi censurada. Ela tem uma certa censura, sim, tá? Mas o uso do VPN, ele não é proibido. O que é proibido é para que e como vocês vão utilizar esse VPN. Então aí, dependendo do que vocês vão acessar e vocês vão distribuir com esse VPN, que é o problema. E aí eu falo para vocês, né, gente, muitas empresas, elas precisam do VPN para poder acessar sites estrangeiros. Então, por exemplo, escolas, às vezes elas precisam fazer algum certificado fora, elas precisam utilizar o VPN. Algumas empresas também precisam fazer essa comercialização com países estrangeiros, então elas precisam também criar redes sociais para poder divulgar esses produtos e tudo mais. E o governo entende que essas empresas, elas precisam desse acesso, tá? A diferença é, gente, que o governo ele não quer dar esse acesso facilmente para todo mundo. Então, eles barram esse acesso. Quem quiser acessar esse tipo de conteúdo estrangeiro, que por sua conta própria corra atrás de um VPN e aí instale por conta e utilize a sua conta e risco, tá? Então, ela não é proibido, eles só não querem que facilitem, tá, esse acesso. Um dos exemplos disso, tá, gente, eu não lembro o nome da pessoa, mas falou que ela não ia vir porque ela sabia que na China não ia ter acesso ao Instagram, então ela não quis. Só que o pessoal da Band veio também naquela mesma época e o rapaz até estava comentando comigo, falou assim, Simi, olha só que legal, eu estou utilizando o chip do Brasil, eu não lembro agora qual que era a operadora, e ele falou assim, olha, meus dados, eles estão funcionando aqui em Shenzhen, né? Eu estou conseguindo acessar Facebook, Instagram, tudo sem VPN nenhum. Aí ele falou assim, só que lá em Beijing eu não conseguia, tá? Eu tava usando a Vivo. Em Shenzhen funcionou super bem, mas em Pequim o sinal era bem ruim. Quem foi com a Claro Mundo também funcionou sem VPN e a qualidade era um pouco melhor. Agora, nos últimos dias, eu comprei um e-chip dessa Airalo. Também não precisei usar VPN e funcionou tudo redondinho. Então, assim, só para mostrar para vocês que
o governo ele tem sim esse poder de bloquear essas informações se eles quiserem. Inclusive, quando tem alguma reunião muito importante aqui na China, vem algum líder de outro país, alguma coisa assim, dependendo da época, dependendo do nível desses eventos que vão acontecer aqui dentro da China, eles bloqueiam mesmo, tá, os acessos aos VPNs, aí a conexão fica péssima, às vezes você não consegue nem conexão, porque eles realmente têm esse poder de bloquear, né? Como eu falei para vocês, nessa parte aí do chip também dele, eles poderiam simplesmente fazer esse bloqueio desse acesso com o exterior em todas as cidades, mas eles não fazem, eles fizeram ali em Beijing, provavelmente porque Beijing é a capital, é onde está a parte do governo, todas as coisas mais importantes estão lá, e por isso que eles fizeram esse bloqueio local, mas eles têm esse poder de fazer esse bloqueio nacional, e aí só que eles não querem fazer. Uma das coisas que aí as pessoas me perguntam, tá, Simi, mas então como que você não pode utilizar esse VPN? Então, primeiro, que dependendo do que vocês forem postar, ou que vocês forem utilizar esse VPN, não pode. Então, muito provavelmente coisas falando mal sobre o governo não cai muito bem para vocês utilizarem o VPN, para vocês ficarem trazendo esses vídeos e essas notícias e postando nas redes sociais chinesas. Coisas muito sexuais também, tá, gente? Filme, essas coisas, não pode. Então, aqui na China, eles têm uma preocupação muito grande também em relação às crianças. As crianças, eles acreditam muito que criança tem que ser criança até uma certa idade. Inclusive, as crianças da China, elas não precisam ir para a escola até os seus 6, 7 anos de idade, tá? O período escolar delas começa a partir daí. Inclusive, antes disso, tem essas escolinhas que a gente pode deixar as crianças, né, para poder fazer algumas atividades e tudo mais, mas eu até perguntei para vários amigos se eles aprendem a escrever essas coisas, fazer cálculo básico nessa idade, antes desses 6, 7 anos, e eles disseram que, em teoria, essas escolinhas elas não podem ensinar para as crianças, é mais recreativo mesmo, porque eles não querem forçar com que a criança ela deixe de ser criança antes de um certo período X, tá? Mas depois também as coitadinhas elas ficam ali estudando horas e horas, porque o período escolar aqui na China ela vai desde a manhã até de tarde, o que a gente chama de período integral no Brasil. Mas enfim, coisas culturais diferentes, tá? Então eles não querem também que tenha acesso a essa parte que faça as crianças se sexualizarem muito rápido. Isso é uma das coisas que até eu fico meio na dúvida se o que é certo e o que é errado, porque eu acho que as crianças do Brasil, tá? E não só do Brasil, mas de uma forma, essas crianças dos países ocidentais, ocidentais, elas são sexualizadas muito rápido mesmo. Vocês podem ver que enquanto as crianças daqui da China, elas estão pensando em brincar, em viajar, em fazer as coisas, as crianças do Brasil ou de outros países, elas estão pensando em fazer dancinha, arranjar namoradinha, essas coisas, né? E aí, voltando, diferenças culturais, por isso que eu falo para vocês que é difícil da gente também falar o que é certo, o que é errado, porque tudo vai depender do que você leva como base o seu pensamento, tá? O que não pode fazer também com essa parte de VPN é a parte de comercialização. Então, você não pode, de jeito nenhum, ir nos grupos e começar a falar, use VPN tal, porque é o que eu uso, é o que dá acesso a tudo, não tem problema. Essa parte de divulgação do VPN, a maioria das vezes não acontece nada, mas em teoria não pode acontecer. Então, tipo assim, ou você pode de repente ser chamado para uma conversinha lá com eles, né, levar uma notificação, se acaso vocês ficarem divulgando esse tipo de VPN, ou não sei se acaso for muito grave o que você fizer, pode acontecer até de ser preso. Eu nunca vi ninguém ser preso por divulgar o VPN, mas enfim, né, fiquem abertos. Agora, a comercialização não pode, tá, gente? Então vocês vão ver que a maioria dessas empresas que fabricam VPN, que vendem VPN, elas nunca estão dentro aqui da China. Elas sempre são empresas estrangeiras, porque não pode fazer essa parte de comercialização, justamente porque eles não querem que esse acesso seja fácil para as outras pessoas.
Ah, mas sim, mas como então as pessoas elas fazem para acessar essas redes sociais maravilhosas da vida, porque eu não consigo viver sem Instagram, não consigo viver sem Facebook, YouTube e tudo mais. Mas, gente, vocês têm que lembrar que a China ela tem muitas redes sociais, tá, gente? Elas têm as redes sociais próprias dos chineses e, em teoria, elas não precisam de redes sociais estrangeiras, porque a maioria das pessoas elas não falam inglês muito bom. E todo mundo dentro da China utiliza as redes sociais chinesas. Os amigos dos chineses utilizam as redes sociais chinesas. Então tudo que você vai postar, você quer postar para quem? Para os seus amigos. Você quer que seus amigos curtam, que seus amigos vejam e que seus fãs também vejam, né? Então assim, a maioria das pessoas elas fazem o quê? Elas utilizam essas redes sociais porque é muito mais prático, muito mais simples. E muitas vezes essas redes sociais chinesas, elas são melhores ainda do que as redes sociais estrangeiras, né? Inclusive a gente tem o Weibo, né, que seria tipo um Facebook, um Instagram, né? A gente tem Bilibili, tem Douyin, que é o aplicativo original que originou o TikTok. Então tem muitas redes sociais que eles podem utilizar, que não precisam utilizar as redes sociais estrangeiras, tá, gente? E por isso que eu falo, às vezes a gente vê tudo a realidade em relação ao nosso ponto de vista, porque a gente não nasceu aqui. Mas vocês têm que lembrar que eles têm uma realidade diferente e uma cultura diferente também, né? Algumas pessoas também vão falar assim, ah, mas Simi, mas a gente sabe que tem muitos sites estrangeiros que não podem funcionar na China. São assim para todos os sites? Não, tá, gente? E aí eu falo para vocês, os sites que resolveram se adequar às normas da China, eles podem funcionar dentro da China. Então, por exemplo, nós não temos Google aqui dentro da China, né? Porque ele foi banido, censurado, não sei como que a gente pode utilizar a palavra, mas enfim, ele não funciona sem o VPN, mas o Bing funciona. Então, quando você vier para a China, você quer fazer alguma pesquisa, você pode utilizar o Bing sem precisar do VPN. O Gmail não pode funcionar dentro da China, mas o Hotmail funciona. O Tinder, que é uma plataforma de encontros, né, de relacionamento, ela funciona aqui na China. Enfim, então tem várias dessas plataformas que funcionam, só que a gente sabe que algumas delas não quiseram se adequar. O Google foi uma delas, né, que primeiro falou que não ia se adequar, que isso e aquilo. Aí eles foram barrados aqui dentro da China e depois eles voltaram atrás e eles falaram assim, não, tudo bem, a gente vai fazer uma plataforma nova que vai se adequar às normas chinesas, vai ser uma plataforma separada do Google, mas aí eu não sei que pé que deu que não funcionou, tá, gente? O Facebook também a gente sabe que foi mais ou menos assim. O Facebook, na verdade, o governo avisou o Facebook várias vezes, falando, olha, Facebook, lá naquela região de Xinjiang, né, que tem o grupo separatista muito forte lá no Facebook estava sendo criado muitos grupos. Primeiro, grupo de ódio contra a China, tá? Segundo, muitos grupos de terrorismo, principalmente tentando aliciar pessoas aqui dentro da China, daquela região, para poder ir contra o governo, para poder separar aquela área, né? Então, assim, vocês sabem que aquela área, as pessoas, elas na maioria são muçulmanas, as pessoas locais de lá, e eles estavam aliciando essas pessoas para poderem fazer essa parte da separação. Então, naquela época, tá, gente? Hoje em dia já mudou bastante, mas naquela época estava acontecendo muito atentado terrorista, né? Tava tendo muito esses negócios de bomba, essas coisas assim. E por isso que eu falo para vocês de novo, tudo tem dois lados da verdade. Nunca a verdade ela é totalmente 100% correta. Por isso que vocês sempre têm que olhar os dois lados e tem que aprender a fazer esse balanceamento de notícia, né? Porque hoje em dia todo mundo fala assim, ai, mas coitadinhos e não sei o que lá, né? Óbvio, gente, a maioria das pessoas lá, elas são inocentes, né? Porque essa parte de pessoas mal intencionadas que vão chegar a ponto de fazer terrorismo, elas são mínimas, mas elas existiram. Então não dá pra gente falar também que, lá tudo era uma maravilha 100% e o governo malvadão fez isso e aquilo. Não, tá, gente? Então, o que poucas pessoas comentam são essa parte de terrorismo lá. Lá era muito perigoso por causa disso, né, desse movimento separatista. E aí o governo falou assim, olha, vocês estão ajudando a acontecer esse tipo de coisa no nosso país.
vocês têm que fazer uma censura para não deixar esses grupos terroristas, eles têm que ser barrados, eles têm que ser censurados. Vocês não podem deixar existir esse tipo de coisa na plataforma de vocês. E aí o Facebook meio que falou assim, foda-se, né? A plataforma é nossa, as políticas da nossa plataforma é nossa, a gente vai continuar deixando acontecer isso e a gente é assim, pronto, acabou. Aí o governo também falou, né? Tipo, não foi exatamente nessas palavras, obviamente, mas aí o governo também falou assim, então tá bom, o país também é nosso, as regras são nossas, a gente pode decidir o que passa aqui dentro ou não, então desculpa, mas vocês vão ser bloqueados. E aí foi nessa que o Facebook acabou perdendo o acesso aqui dentro da China, tá? Porque teve essa discussão em relação a esses grupos e o Facebook não quis tomar nenhuma providência em relação a isso, tá? Obviamente que isso aqui é uma explicação muito, muito condensada para vocês, muito resumida, tá? Provavelmente aconteceu várias e várias coisas no meio dessa história, mas é basicamente isso. Então, assim, por isso que a gente fala assim, tudo tem que ver da onde vocês pegam essas informações, o que é fake news, o que não é fake news, o que faz sentido, o que não faz sentido, porque às vezes a gente só escuta um lado da história e a gente fala assim, né, nossa, achei terrível isso. Mas a gente tem que lembrar que a China, ela tem cultura diferente, tem regras diferentes, tá, gente? E aí cada país tem suas regras, por isso que cada país segue as regras que criam, né? Uma das coisas que eu falo pra vocês, a diferença, tá, gente, que não é que a nossa vida não é censurada, gente, não existe nenhum lugar 100% livre, isso daí eu sempre falo pra vocês, tá? A diferença é que a China, ela é abertamente censurada, ela simplesmente fala, nós censuramos mesmo, e as coisas aqui na China são assim, se vocês quiserem funcionar aqui dentro da China, vocês seguem as nossas regras, pronto, acabou. Agora não é como outros países, né? Outros países, elas fazem uma certa censura, né? Só que elas não falam abertamente isso porque elas são países democráticos, né? Onde as pessoas têm a liberdade de expressão, então elas não podem falar essas coisas abertamente. Mas existe, tá, gente? Por exemplo, se vocês forem procurar qualquer coisa no Google, o Google ela já tem uma certa censura antes de deixa postar as coisas ali no buscador para vocês. Isso por quê? Porque existem realmente muitas informações que não cabem à massa ter acesso, né? Principalmente coisas que levam a coisas ruins, então eles fazem essa filtragem e por isso mesmo que existe a Deep Web. Se tudo fosse livre de fácil acesso e não tivesse censura nenhum, não existiria Deep Web na nossa vida, né? Então, assim, por aí você já começa a ver, mas Simi, isso daí é porque tem coisas que é muito violenta, tem coisas que podem levar a coisas piores, né? Muitas pessoas podem morrer por algumas coisas e tudo mais. Mas enfim, gente, aí é que eu falo pra vocês. O que é certo, o que é errado vocês barrarem, tá, gente? Se o nosso governo do Brasil ou nossas regras brasileiras, elas acham que certos limites são os limites que seriam bem para a população, né? Então, todo mundo obedece e ninguém acha ruim. E por que todo mundo acha ruim as regras da China, tá, gente? E isso eu falo, não estou protegendo o que a China faz, né? Eu acho que a gente também tem que ter alguma liberdade de expressão, a gente tem que ter uma certa liberdade em relação a tudo. Mas esse não é o nosso país, né? A gente tem que contar que eles têm uma cultura diferente e que eles vieram de uma história, eles vieram de uma história de colonização e desenvolvimento totalmente diferente da nossa brasileira, né? Outra coisa que eu falo para vocês é que a gente reclama muito da parte da China, mas a Ásia, no modo geral, ela é mais restrita, tá? E aí eu já falo para vocês, não é só China, né? Vocês vão ali pegar Coreia do Sul, vocês vão pegar ali Japão, por exemplo, eu morei no Japão. Se vocês ficam utilizando muito o torrente, né? Vem uma cartinha para vocês em casa, falando que vocês estão acessando sites ilegais
E aí vem uma notificação para vocês e que se vocês não pararem de fazer isso, problemas maiores podem acontecer, né? Lá no Japão também tem essa parte de pornografia, que é uma outra coisa que é um tabu. Lá essa parte pornográfica, ela é legal, né? Então existe uma indústria pornográfica muito forte no Japão, só que as regras lá, eles falam que você não pode deixar à mostra as partes íntimas. Então existe lá um mosaico, um borrãozinho assim, né? Mas se vocês forem lá pegar um vídeo da internet, vocês postarem lá, sei lá, uns ex-vídeos da vida, vocês postarem lá, lá dentro do Japão, sem borrãozinho nenhum, ou se vocês comercializarem esse tipo de vídeo ilegalmente, vocês podem ir presos também, né? Ah, mas sim, isso daqui é muito diferente em relação às informações que são barradas aí na China. Sim, é diferente, gente, mas aí só mostrando para vocês que todos os países, eles têm censura sim, tá, gente? A diferença são níveis de censuras diferentes. Ah, inclusive, uma coisa que eu preciso falar para vocês em relação a essa parte de acesso, né? Tipo, o TikTok, vocês podem ver que atualmente ele está nessa super discussão, porque eles estão falando em vários países que o TikTok deveria ser bloqueado, porque de segurança nacional, tem muito acesso a vários aplicativos, informações das pessoas e tudo mais. Mas, gente, voltando aqui àquela velha história, tá, gente? Que aplicativo que não tem, né? Vocês sabem que o aplicativo original do TikTok é o Douyin? O Douyin, ele é um aplicativo exatamente igual ao TikTok, só que tem algumas funcionalidades melhores do que o TikTok, só que elas não foram aplicadas ainda fora da China por alguns motivos, tá, gente? Daí eu já não sei se é motivo de seguir regras e tudo mais, mas não tem. E aí, o TikTok, ele foi lançado como se fosse um aplicativo separado desse aplicativo da China, e ele tem a sede, ele tem essa parte de monitoramento, tudo separado da China, em outro país para poder seguir as regras estrangeiras, tá? Só que como esse aplicativo cresceu muito e começou a ameaçar os aplicativos estrangeiros, como Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais, aí eles falaram, opa, peraí, segurança nacional. Toda vez é segurança nacional para todos, vocês repararam? E aí eles falam lá que tem esse perigo de acesso às informações e tudo mais, mas vamos ser sinceros, tá, gente? É super desculpa isso, porque tudo que é ligado à China é segurança nacional, tudo que é ligado aos outros países não tem problema nenhum, né? Inclusive, até falo pra vocês que uma vez eu estava conversando, e isso daí vocês podem deixar até nos comentários o que aconteceu com vocês. Vira e mexe, eu tô conversando sobre alguma coisa, e depois eu vou lá no YouTube, vou no Instagram, vou no Google, essas coisas, e começam a me indicar coisas do que eu tava falando fora do celular, né? Inclusive, até vou pegar um exemplo muito específico, porque esse daí não tem nem como falar que... Ai, foi super coincidência, tá? Uma vez eu estava conversando com meu amigo no WeChat, e nesse chat a gente estava conversando sobre aquelas cuecas que os sumotores utilizam para poder lutar. Então é uma cueca muito específica e a gente estava conversando sobre o uso dessas cuecas, acho que como que coloca e não sei o quê. Então, tipo assim, é um assunto que muito provavelmente você nunca teria na vida com outra pessoa, e a gente estava falando em um aplicativo chinês, tá? Lembrando que aplicativo chinês feito aqui na China, monitorado aqui na China, não tem nada a ver com os aplicativos estrangeiros. E depois dessa conversa que a gente teve, eu fui lá no Google, estava mexendo normalmente, como eu sempre faço, no Google não, no YouTube, desculpa, estava subindo meus vídeos, e aí eu fui para a página principal e começaram a indicar o quê? Como que utilizar, como que colocar esses benditas essas cuecas. E aí você me fala, gente, se só os aplicativos chineses têm acesso às informações, como fala? As informações confidenciais, pessoais da gente, como é que o bendito do YouTube ficou sabendo que eu estava procurando sobre como que utilizar esse tipo de cueca em um aplicativo chinês? Então, assim, todo mundo faz, tá? A gente não pode ser inocente e falar assim, ai, não, mas essas empresas estrangeiras, elas têm acesso às nossas informações, só que elas, diferente da China, não vão fazer nada com essas informações, isso e aquilo. Gente, ninguém garante nada, é isso que eu falo pra vocês. Então, por isso que eu falo assim, ai,
ninguém é inocente nessa história, tá? Se vocês ficarem falando assim, ai não, mas por que isso, por que aquilo? A grande diferença é que a maioria das nossas informações que a gente recebe, que a gente tem acesso, são de países estrangeiros. Estrangeiro, quando eu falo para vocês, sem ser a China. Existe um grande, tá, gente? Um grande interesse entre esses países desestruturar a China para que a China não cresça e não se desenvolva tanto. Porque eles precisam colocar um vilão na história para eles se chamarem de mocinhos, né? Então, é isso que faz, tá, gente? Tudo isso que a gente passa, tudo isso que a gente faz, tudo isso que acontece é basicamente uma guerra política, né? Então, assim, se vocês tivessem só acesso a países, sei lá, se ao invés de redes sociais estrangeiras, que eu digo principalmente americanas, que vem essas empresas Google e tudo mais, que as ferramentas que a gente utiliza, se ao invés de vocês ficarem utilizando esse tipo de plataforma, vocês utilizassem plataformas de, sei lá, da China, por exemplo, se vocês utilizassem Baidu, talvez a sua ideia de mundo seria totalmente diferente da que você tem agora, né? Vocês sabem que essas ferramentas, elas são utilizadas, né, para potencializar o seu uso dentro dessa plataforma. Então, tipo assim, eu sou do tipo de pessoa que gosta de vídeo de animalzinho. Vocês vão ver ali que sempre vai vir vídeos para vocês de animalzinho, que vai ser vídeo de coisinhas cute e tudo mais. Então, e essa parte de política também é a mesma coisa, tá, gente? Eles sempre vão linkar as notícias que eles passam em relação à vertente que você tem, né? Então, por isso que às vezes você vive nessa bolha achando que é só isso que existe, é só isso que é a verdade, porque eu só vejo isso na internet. Mas não, tá, gente? A gente tem que lembrar que essa bolha ela tem que ser estourada e a gente tem que começar a olhar para os dois lados para nós mesmos poder ter esse discernimento para saber diferenciar e o que é certo, o que é errado, o que é certo para um país e o que é certo para outro país, né, gente? E é isso que eu falo para vocês. Não é só porque eu moro aqui dentro da China que eu estou tentando defender ou que eu concorde com tudo que existe aqui. Não, tá, gente? Mas o que eu passo para vocês é o... A moça tá cantando ali, mas não, vamos ser bem sinceros que ela não está cantando muito bem, né? Enfim, o que eu mostro para vocês é o que eu vejo por aqui, tá, gente? É o que a gente vive aqui dentro para vocês terem uma noção e vocês terem essa visão diferente da que vocês têm mais acesso aí nas plataformas que eu mencionei antes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, deixa aqui nos comentários, por favor. Escrevam para mim o que vocês querem assistir nos vídeos, que eu vou tentando fazer esses vídeos para vocês e fica muito mais fácil para mim, para eu poder produzir esses conteúdos para vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que vocês quiserem falar, deixa aqui embaixo, por favor. Eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo ficou bem comprido, né? Já tinha avisado para vocês. Mas, enfim, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e se inscreva caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!